Maligna. Você sempre joga sozinho? Desafiar a si mesmo pode ensinar um pouco mais sobre quem você é. Além do mais, eu sempre ganho. Ou perde. Isso é uma questão de perspectiva. Ah, Olivia. É muito bom te ver. Você também, Jimmy. Ninguém me chama de Jimmy há anos. Isso é uma pena. Faz parte de você. Eu não tenho mais tanta certeza sobre isso. Bom, você sempre será Jimmy pra mim. Você tem um tempo para tomar um café? Conversar um pouco? Estamos com o tempo um pouco apertado. Tudo bem, sem tempo para o café. Escuta, me dá um minuto. Como se sente sobre tudo isso? Esse processo é um pouco diferente. Mas acha que está pronto? Eu gosto de pensar que estou pronto para qualquer coisa. Espero que esteja. Espera. Algo nos bolsos? De novo. Levante os braços. Eu vou ter isso de volta, não é? Você não deve encostar na paciente. Você não pode colocar nada perto das mãos dela. Se ela pedir alguma coisa, você vai pedir a minha permissão antes de conceder qualquer coisa a ela. Olha, eu não quero ofender, mas isso tudo é mesmo necessário?
Se você tem algum problema com essas regras, eu sugiro que faça o seu trabalho na sala de controle, conforme minha recomendação inicial. Não, isso não será necessário. Nunca, por nenhuma razão, liberte a paciente da camisa de força. No caso dela conseguir se soltar, deite no chão e cubra a cabeça. Não tente sair da sala. Não tente falar com ela. Você me entendeu? Entendeu? Sim, claro, eu entendi. Dr. Fonda. Vejo que já conheceu o Coronel Burt. Os militares têm ajudado nesse caso. Ajudar não é a palavra certa, já que esta é minha especialidade. Obrigada pelo esclarecimento, Coronel. Esse é o Dr. Keaton, nosso diretor de psiquiatria. Oh, sim, prazer em conhecê-lo, Dr. É um Keaton. prazer conhecer um colega de profissão. Eu odeio desapontá-lo, mas tecnicamente eu sou psicólogo. Ah, bom, não podemos ser todos perfeitos. Quando as luzes ficarem verdes, você vai pegar o filho da puta. Esse jovem adorável é o Ryan McRobb, técnico em informática. Ryan, esse é o Dr. Fonda. E aí? O Dr. Warner é nosso biomédico residente. Prazer em conhecê-lo, Dr. Warner. Igualmente. Está na hora. Se você não se importar, Coronel, eu gostaria de eu mesma levá-lo. Como quiser. Por favor, desculpe-os. A culpa é minha de fazê-los passar tanto tempo naquela sala pequena. Bom, você é o chefe. Tudo pronto, agente Price. Obrigada. Eu sei que tudo isso é muito novo, mas... Por favor, tente entrar com a mente aberta. Bom, se eu não pudesse fazer isso, eu nem estaria aqui. Obrigada, Jimmy. Olá, Eleanor. Meu nome é James Fonda. E eu estou aqui para... Eu gostei da sua roupa. Obrigado, mas eu... Eu conheço o seu tipo. Mocassins gastos, calças de segunda mão, maleta esfarrapada. Eu não teria tanta certeza. Mas a verdade está nos detalhes. As linhas no seu rosto. A sua postura. E essa sua falta de preocupação com o cabelo. A senhorita Olivia mandou uma caixa de barganhas para você usar comigo? Que previsível. Você é muito observadora, mocinha. Eu assumo que você tem experiência com adolescentes problemáticos. Provavelmente de bairros de periferia. E por que acha isso? Porque deve ser um trabalho desafiador. Eu sei que o retorno não deve ser particularmente grande coisa nessas situações. E isso incomoda você. Não consegui salvá-los. Com certeza. Mas também torna cada sucesso mais satisfatório. Eu acredito que você não tenha tido tanto sucesso em casa, não é? É difícil de acreditar que a sua esposa amorosa permitiu que você saísse de casa para vir aqui. Minha esposa? Isso é... A menos que ela não esteja mais aqui.
Você a calou, não foi? Olha só pra você, eu acho que eu acertei tudo. É mais fácil mantê-los longe do que arriscar se machucar de novo. Essa foi uma avaliação interessante, Leonor. Não me chame de Eleonor. E como devo te chamar? Ellie é melhor. Tudo bem. Ellie combina com você. Me poupe dessa ladainha. Eu tô bem além dos seus exercícios de construção de confiança. Eu concordo. De novo. Então vamos pular as formalidades e ir direto ao assunto, certo? Que assunto? Você é um analista. Você não é? É, eu sou. E você tem o meu arquivo. É, eu tenho. E você não tem nada pra mim? Nenhum diagnóstico? Talvez eu não seja tão observador quanto você. Mas sabe, para ser honesto, eu nem li isso. Não é verdade. Relaxa. É um blefe. Ele não iria lá sem saber tudo. É verdade. Essa prática é comum pra você? Chegar lamentavelmente despreparado? Se eu tivesse lido isso, eu teria uma percepção de você antes de nos conhecermos. Pessoalmente, eu prefiro ouvir o indivíduo em questão, tentar entender quem são. Sabe, de onde vêm, ao invés de focar em um problema em particular. Ou o erro que tenham cometido. Mesmo se o dito indivíduo é uma pré-adolescente problemática? Principalmente com as crianças. Geralmente não recebem crédito suficiente quando se trata de expressar suas ansiedades. Eu estava certa sobre você? Você acertou muitas coisas. Eu tenho trabalhado com crianças, muitas vezes da periferia, mas eu não estou preocupado com meu cabelo. E também eu não acredito que eu seja um homem de barganhas, sabe? Os outros que me trouxeram coisas usavam ternos de grife e relógios caros. Veja bem. Um relógio é uma coisa engraçada nos dias de hoje. Eu tenho um amigo obcecado por relógios sofisticados. E depois de anos trabalhando duro, ele comprou um para ele. E era lindo. O problema é que, depois de uma semana, ele atrasava quase 2 minutos. Ele ajustava, mas na semana seguinte, atrasava de novo. E ele estava perdendo tempo. Meu pai me deu esse relógio há muito tempo. Não é sofisticado, mas eu nunca perdi a hora. É um relógio sofisticado. Pode ter valor, mas no seu interior. É apenas um dispositivo de função única. É uma máquina, brilhante e monótona. Tudo o que importa é o quão bem ele diz o tempo. E você acredita nisso? Nunca perdi 1 minuto. Você está perdendo mais do que o seu tempo aqui. Eu estou disposto a correr o risco se você estiver. Talvez. Mas com certeza não de estômago vazio. Você está com fome? Manteiga de amendoim, banana, pão integral e batatas. Ou aipo. Tão específica. E eu quero suco de maçã. Bom, eu vou ver o que eu posso fazer. E Jimmy. Sem a borda.
suponho que saibam como preparar o almoço dela. McCroskey, O que foi? O que você acha? Ela é uma criança extraordinária. Talvez seja um caso corriqueiro para vocês, mas não podemos negar que ela tem um intelecto excepcional. na verdade, o intelecto dele não é o que mais me preocupa. O que quer dizer? Estamos mais preocupados com os distúrbios de personalidade da paciente. Transtornos? Acho que podemos concordar que ela sofre de um severo complexo de superioridade. Dada a sua inteligência avançada, pode-se entender alguns sentimentos de superioridade. Não quando aumenta para... Você realmente não leu o arquivo? Não. Mas foi como eu disse a Ellie, eu sempre gosto de ouvir a versão do indivíduo primeiro. Deixando de lado a irresponsabilidade profissional, acho que você deve a si mesmo compreender a violência de que esse paciente é capaz. Acredito que ficará claro ao conversar com a Eleonor. Nós gostaríamos que não. O escravo voltando ao trabalho. Você me disse que estava pronto. E você me disse que precisava de alguém com mente aberta. Dr. Fonda, tem muita coisa em jogo. E eu não gosto da sensação de que você não está levando isso tão a sério. Cada um tem o seu jeito de lidar com as coisas. O meu pode incomodar algumas pessoas, mas é eficaz. Preciso que confie em mim, Olivia. Ei, doutor, não vá se cortar com esse aipo. Então, quanto tempo você acha que isso vai levar? Porque eu tenho esse encontro essa noite e tenho 85% de certeza que a garota é louca, entendeu? Me desculpe, mas eu acho que eu... Vamos apenas dizer que eu planejo aproveitar a noite. O que ele quer saber é quanto tempo a sua avaliação vai durar. Bom, é difícil dizer. A Ellie sabe por que estou aqui. E isso complica a abordagem. Quanto tempo leva o progresso em um caso como este? Os pacientes constroem paredes difíceis de derrubar. Voa lá. Uma refeição digna de uma princesa. Ou de uma pequena psicótica mimada. Pra mim, isso parece laranja. Não gosta de laranja? Eu disse maçã. Achei que poderíamos tentar algo diferente hoje. Suco é suco, eu suponho. Excelente. Bom, vamos começar aqui. Essa situação seria muito melhor para todos nós se eu pudesse usar as minhas mãos. Eu fui avisado enfaticamente sobre isso. Agora abra a boca. Você fica bem confortável se sujeitando a isso. Precisa ganhar dinheiro de algum jeito. Você parece bem preocupada com meu estado socioeconômico. Eu já tive exposição suficiente à sua classe trabalhadora para saber o que vocês são. É o que somos? Uma causa perdida. Não acredito que seja qualificada para condenar uma classe inteira de pessoas. Nem imagina em quantas cidades imprestáveis nós passamos. Nós? Minha mãe e eu. Entendi. E o seu pai? Ninguém te falou? O Coronel Birch é o meu pai. Bom, certamente isso complica as coisas. O Coronel nunca esteve muito por perto. Parece ruim. E você e a sua mãe mudavam de cidade para se manter longe dos holofotes. Apesar de todos os problemas, ela sabia que se soubessem do que eu era capaz, eu ia acabar num lugar como esse. E ela não queria isso para você. Onde ela está agora?
Ela tá morta. Eu sinto muito. Por quê? Porque parece que ela te amava muito. Eu não gosto desse termo. Amor. É vago, usado demais. Como assim? O amor é o disfarce sob o qual o egoísmo opera. Os pais só amam seus filhos desde que mantenham um controle sobre eles. E quanto ao outro lado? Sendo criança, você ama a sua mãe? Uma vez fiquei convencida que a afinidade que eu sentia por ela era amor. Foi quando eu percebi que a harmonia da nossa vida compartilhada estava mais próxima daquela que poderia ser compartilhada a um animal doméstico. Uma percepção que acabou facilitando quando chegou a hora de fazê-la dormir. Fazê-la dormir? Isso mesmo. Você devia ter lido o arquivo, Jimmy. Então você... Naquele momento, ela se tornou mais um obstáculo do que um catalisador. Ela estava te protegendo? Ela estava. Não sei se vou continuar com você. Isso não me surpreende. Já esteve em algum lugar assim, sem ela por perto? Eu achei que esses borrões de tinta já estavam fora de moda na sua profissão. Muitas pessoas desistiram deles. Mas não você. Eu acho que eles têm valor em algumas situações. Vamos tentar alguns. Eu achei que você estava além dessas técnicas rudimentares. Está com medo de não gostar do que eu vejo? Tá bom. Eu vou te mostrar um cartão. Tente não pensar em nada que... Eu sei como funciona. Está bem. Parece um cachorro que eu encontrei na rua uma vez. Ele tinha sido atropelado. E o sangue estava na sarjeta. Câmera de gás da Segunda Guerra Mundial. Os corpos nus, desfigurados e empilhados. Ah, o que é isso? Ai, droga. Eu tenho que atender. Ei, alguém mais sente aquele aumento súbito de temperatura? Estão removendo um pulmão enegrecido. É uma bagunça. Tem sangue em todo lugar. A garota claramente está brincando. É, esse palhaço é um amador ou o quê? Ela não o teria trazido a esse ponto se não tivesse uma boa razão. Ela está começando a brincar com ele. Essa parece com o olho inchado do Coronel Beard. Merda! Ei, relaxa, coronel. Só mais algumas horas e estaremos livres. Na velocidade que ele está indo, a gente pode ficar aqui a noite toda. A noite toda? Tira ele de lá, a gente não tem tempo pra isso. Bando de chimpanzés arrancando a carne de seus filhotes e comendo. O Ryan tem razão, coronel. Estamos andando em círculos. Esse é um experimento da agente Price e não o meu. Tá, e por que ela simplesmente não adota a pequena anticristo e nos deixa de fora? Vê se fica quieto, dá um tempo. Judas se Se eu importando. perder esse encontro, vou ser um cara bem difícil pra trabalhar. Ele foi estripado. Os seus intestinos balançam com ele. O que você acha Um acidente de carro. sobre tudo isso? O motorista passou pelo para-brisa. O seu coração tá jorrando sangue pelo capô. Não vamos conseguir nada significativo da paciente desse jeito. Essa parece uma mulher espancada. Na verdade, se parece com a senhorita Olivia. Ah, Ela tá sério? machucada e tem cicatrizes no rosto. Ela tá se movendo, mas eu vejo o sangue escorrendo pelas pernas dela. O que eu perdi? Esse é você, doutor. Você tá afundando em um pântano. E eu não tenho certeza se você vai conseguir sair. Essa é a última? Uhum. A cabeça da minha mãe, dividida no meio. E o sangue tá escorrendo pelo rosto dela. E aí, como eu fui? Houve uma tendência distinta nas suas respostas. Eu não concordo.
É por isso que ainda gosto desse teste. Mesmo que o resultado seja propositalmente falso, ainda surgem padrões dentro das respostas que esclarecem certos aspectos. Isso parece interessante. O escuro dentro dos borrões muitas vezes levam as pessoas a seus próprios medos. Entendo. Você usou especificamente o termo sangue 4 vezes em 10 cartões. Foram 5 vezes, na verdade. O sangue te assusta? Não. Do que tem medo? Só do que eu não entendo. Então você entende de sangue? Com certeza. Tem experiência com isso? Um pouco. Sangue humano? O suficiente para não me deixar incomodada. E quanto ao sangue da sua mãe? Isso é muito óbvio, doutor. Sua mãe tem medo de sangue? Não que eu saiba. Ela tem medo de você? Não. Mas ela deveria ter. Ela achava que as mundanidades da vida cotidiana se aplicavam a mim. Certo, errado, bom, mal. Essas invenções da raça inferior. E você está acima disso. A minha existência é elevada, sim. Como a sua situação atual pode levá-la a essa elevação? O destino me trouxe aqui. E não importa quais ideias de salvação você ou qualquer outra pessoa possa ter para mim. Do que você precisa para se salvar? Senhorita Olivia. Danadinha. Deixa eu te fazer uma pergunta, Jimmy. Quais motivos eles teriam para amarrar uma criança de 9 anos em uma cadeira como essa? O que as pessoas fazem quando acontece algo diferente? Algo que eles não podem compreender. Ali, eles não conseguem me entender. E isso assusta eles. Mas e se eles pudessem enxergar a minha mente? Entrar na minha cabeça? Talvez eles pudessem ser capazes de entender o quão diferente eu sou. E como conseguir me controlar. Sabe o que dizem do cobertor quente que vem com um custo relativamente pequeno? Enfim, você não é o primeiro que a senhorita Olivia mandou aqui, nessa tentativa ridícula de justificar a minha existência. No entanto, eu tenho quase certeza de que você será o último. Isso é verdade? Eu pensei que você soubesse que... É verdade? Tá tudo bem, agente Price. O Dr. Fonda é um homem inteligente. Tenho certeza que pode ver a lógica na nossa decisão. Você quer abrir essa menina? Sim. Eu não acredito. As afirmações da paciente estão corretas. Essa mutação é algo que a comunidade científica e o mundo não pode ignorar. A única maneira de ser minucioso com isso é ver de dentro para fora. E isso vale a vida dela? A ameaça que ela representa supera qualquer benefício potencial. E vocês concordam com isso? Concordamos. Procure entender. Ninguém aqui quer sacrificar um menor. A eutanásia é um método reservado aos animais. A Ellie é uma criança. Não. Os meus netos são crianças. Aquela coisa ali não passa de uma bomba relógio. O que ela fez para que você tivesse tanto medo assim? Essa informação é confidencial. Pelas circunstâncias, acredito que eu tenho o direito de saber. Não. Você não tem. Eleanor pode fazer coisas que nunca vimos antes. Coisas que se mostraram perigosas. Perigosas o suficiente para justificar um assassinato. Pergunte à mãe dela.
É uma situação extremamente infeliz. Ninguém está negando isso. Mas cada um dos analistas que eu trouxe veio com a mesma conclusão. Que foi? Desprendimento social, falta de empatia, tendências manipuladoras. A garota é uma sociopata. Seu intelecto apenas amplifica seus padrões comportamentais já preocupantes. E com toda essa inteligência, você não acha que ela está nos dizendo exatamente o que precisamos ouvir para chegar a essa conclusão? Quanto tempo ainda tenho? A execução será amanhã. Jimmy, eu... Me dá um minuto. Este provavelmente não é o melhor momento, mas eu preciso ir em 15 minutos, então... Eu sei que eu devia ter sido honesta desde o início, mas eu não tenho tempo para desculpas agora. Não precisa fazer joguinhos comigo. Eu montei essa equipe há mais de um ano, quando eles a trouxeram para saber o que fazer com ela. E isso é o que você escolheu. Já se passaram vários meses desde que a ideia de autópsia foi proposta e as opiniões foram se divergindo. Mas a decisão tem que ser unânime. A Ellie não me deu nenhuma razão que mudasse as coisas e eu não posso mais fazer muita coisa. Eu concordei em mudar meu voto se eles me dessem uma chance para falar com ela. Eles não a enxergam pelo que ela é. E se não pudermos fazê-los ver, ela vai morrer. Sinto muito, Jimmy. Você era a melhor chance que eu tinha. Os guardas ficaram com uma coisa minha quando eu entrei e... eu preciso dela agora. Eu achei que você não fosse voltar. Eu não sou tão fácil de se livrar. Sabe jogar xadrez? Quer dizer que já estamos recorrendo a métodos analíticos não muito ortodoxos? Xadrez é meu jogo favorito. Posso ensinar a você. Eu duvido que tenha muita coisa que você possa me ensinar. Então você sabe jogar. Eu acho esse jogo bastante chato. Em uma semana eu estabeleci recordes de velocidade contra o computador. Ah, aí está o problema. Você jogou contra um computador. E um jogo com outra pessoa é muito mais estimulante. E você acha que a sua vasta capacidade psicológica te dá uma vantagem? Só tem um jeito de descobrir. Tudo bem. Mas eu vou precisar das minhas mãos. Você me fala os movimentos, assim é bem mais simples. Eu coloco as peças para você e... Como você espera que a sua paciente confie em você, se você não confia nela? Nós dois sabemos que isso é contra as regras, Ellie. Tempos desesperados exigem medidas desesperadas. Oh, cara. O que ele acha que está fazendo? Filho da puta. Agora o circo vai pegar Cala a boca, fogo. eu vou entrar agora. Não, não vai.
Esse cara vai se matar. Dr. Fonda sabe o que está fazendo. Na verdade, ele não sabe. Ryan, agora o pulso. Coronel, você não Se tem o essa direito situação de... sair do controle, eu tenho autoridade para substituir o seu comando. Ryan, o pulso, agora. Merda. Aqui. Isso. Você tá esperando alguma coisa? Não, não. Desculpe. Vou arrumar o tabuleiro para... É a sua vez. Parece que sim. Minha vez. Eu sempre achei que os primeiros movimentos eram os mais importantes. Eles são responsáveis pela cara do jogo. Se é o que você disse. Sabe, o computador se move instantaneamente. E? E eu fui levada a acreditar que essa seria uma experiência estimulante. O estímulo se encontra na análise. E se quer saber, o xadrez não é um jogo de velocidade. Não para alguns, pelo jeito. Por que você, agora, depois de todos os outros? Isso é uma reavaliação? Talvez eu tenha sido promovido de homem de barganha para, quem sabe, um vendedor? Você tá certo. Eu não deveria fazer você perder o seu tempo. Não, acho que posso fazer isso. A agente Price e eu éramos colegas de faculdade. Eu suponho Vocês que ela... eram colegas, não? Uhum. Então é por isso que ela sabe o bastante sobre você? O que você está querendo dizer? Eu vou simplificar. A senhorita Olivia é uma mulher razoavelmente atraente. Para a idade dela. E eu tenho certeza que na faculdade ela era um prato cheio. Eu posso até imaginar o que aconteceu entre vocês. Olhem para frente, senhores. Eu lamento desapontá-la, Eleanor, mas não posso falar sobre isso. O que sua esposa pensaria sobre essa ligação com uma velha amiga? Eu não acho que a minha esposa pensaria alguma coisa sobre isso. Por acaso você não espera que ela vá voltar para você, não é? Não. Essa é uma página virada da minha vida. Mesmo. Um rei sem sua rainha. Cheque. Talvez você possa me responder isso. Por que são sempre bugigangas quando alguém quer revirar o passado? A minha mãe costumava ter essa bugiganga. E o que era? Era um pingente de raposa que eu fiz quando eu era muito jovem. E isso te incomodou? Era rude, rudimentar. Apesar dos meus talentos óbvios, foi ela que insistiu em me mostrar ao mundo. Você sabe por que ela usou? Ela disse que estava muito orgulhosa daquela peça. Era a única coisa que lembrava ela que eu era apenas uma criança. Uma manifestação física do meu ser em uma forma menor. Eu duvido que houvesse muita análise envolvida. Tudo o que esse anel faz para mim é me lembrar da alegria que experimentei com a minha família.
Eu acho que ela usou para se lembrar de o quanto amava você. Você deveria se preocupar menos com o amor e mais com o buraco em que você tá. Não vejo esse buraco que você disse. Então você deve estar cego. Eu tenho o controle total do tabuleiro. Xadrez, por natureza, é um jogo defensivo. Para proteger o que é importante, nós construímos paredes. Se eu consigo entender como e por que meu oponente constrói suas muralhas, isso me dá uma vantagem quando eu quero derrubá-las. E nesse ponto, o que importa não é a quantidade de peças que você pega, mas a qualidade das que ficam. Cheque. Checkmate. O quê? Aciona o pulso, Ryan. Espera. Se ele não fosse, então isso... Olha! Outro jogo. Não. Tá com medo de não ter tanta sorte dessa vez? Eu não tenho medo de perder. Mas se acontecesse, eu faria isso com um pouco mais de graça. Mas que merda você tá pensando? Bert! Você acha que isso é um jogo ou você é burro demais pra saber o que é bom pra Coronel, você? isso é Esse filho da inaceitável. puta colocou cada pessoa nesse complexo em perigo. Você acha isso aceitável? A situação exigia ação extrema. Desobedecer uma ordem direta é inaceitável, não? Me poupe, suas Não. ordens. Não, o coronel está certo. As regras estão em vigor por um motivo e eu as violei. Por isso eu peço desculpas. Precisamos, no entanto, de resultados drásticos e eu não posso obtê-los com um conjunto de borrões de tinta. Eu espero que valha a pena. Você, por acaso, tem acesso às coisas da mãe da Ellie? Tenho. Eu preciso ver uma coisa. Sabe, doutor, precisamos te agradecer. O seu pequeno truque só provou o quão volátil é a paciente. Eu não vejo desse jeito. Não há como negar a natureza ameaçadora desse comportamento. Bom, eu tenho certeza que todos nós já vimos uma criança fazer birra antes. Mas nenhuma que tenha arremessado uma mesa de aço contra a parede. Você só viu a reação dela, não viu como jogou o jogo. Ah, isso deve ter sido bom. Por favor, nos mostre o que não estamos enxergando. São pequenos movimentos que decidem o xadrez. A Ellie estava no controle e teve a oportunidade de ganhar o jogo, mas para isso teria que sacrificar sua rainha. Ela não fez o movimento, ela escolheu proteger a rainha. Ah, tá. Então a garota é uma merda no xadrez. Acredito que subconscientemente a Ellie ligou a rainha à memória da sua mãe. Uau! O que é isso? Não precisamos ficar aqui ouvindo essa besteira. Podemos chamar isso? Era um movimento elementar que alguém com a proeza intelectual da Ellie não iria deixar passar. Pode ter sido um erro. Até gênios cometem erros. Mas isso não foi um erro. A criança fez vários movimentos contra-intuitivos envolvendo a proteção da rainha. Não que justifique a reação da criança, mas o apego proposto pelo Dr. Fonda, na verdade, não é inteiramente sem mérito. Obrigado, doutor.
Tá bom, então a garota ama as rainhas. Que ótima conclusão. Eu concordo, mas isso não prova nada. Dr. Keaton, qual é a única coisa que um sociopata não tem? Empatia? Ligações. Aham. Eu descobri muito mais pelo jeito com que a Ellie jogou o jogo do que pelo jeito com que ela reagiu ao perder. Estamos felizes por você, doutor, mas estamos falando de uma ameaça à segurança nacional. A reação da garota está de acordo com todos os dados anteriores. É disso que eu tô falando. Vamos dar o fora daqui. Eu preciso de um pouco mais de tempo. Estamos todos de acordo. O seu tempo acabou. Espera aí. Eu acho que vale a pena dar ao Dr. Fonda outra chance. O quê? Ah, você só pode estar brincando. Eu não sei se vai fazer diferença, mas ele progrediu muito mais do que os outros. Arriscando toda a segurança desse complexo, eu não vou ficar de braços cruzados e permitir que isso aconteça de Isso novo. não é você quem decide, Você coronel. acha que não? Aquela pequena explosão controversa foi o bastante para mim. E quão controversa é a situação agora? Se vai jogar essa carta, é melhor ter certeza que está pronto para justificá-la. Não vamos esquecer que aquela é uma assassina lá dentro. Estou começando a pensar que isso terá que terminar em sangue para que você a reconheça. Olivia. Ela está perdida e está com raiva. Mas ela está lá. Me dê tempo. Eu vou ajudá-la. Está melhor? Fizemos uma bagunça e tanto, não foi? Um pouco fora do topo, mas nenhum dano feito. Não posso dizer o mesmo para o seu arquivo. Você sabe que poderia ajudar se quisesse. Isso poderia constituir uma ameaça. Eu tô começando a entender por que a sua mulher te deixou. E por que você não diz? A sua persistência é intolerável. Tarde da noite nas favelas, em vez de jantar em casa. Esse é o tipo de coisa que envenena um casamento. Não temos tempo para isso. Corrigindo. Você não tem tempo. Devemos jogar esse jogo? Crianças gostam de jogos. Se você não quer brincar, a porta está bem ali. Sei bem onde fica. Espera. Você viu isso? Parece diferente de antes. Parece a sua esposa. Sim. Ela está em casa, deitada na cama, com um outro homem. E se você virar desse jeito, é um pouco mais abstrato. São seus ideais. A mesma persistência que separou vocês dois.
Meu trabalho não foi a razão pela qual minha esposa foi embora. Me conta mais. Nós perdemos uma criança. Nossa filha. Há vários anos. E minha esposa não lidou bem com a morte dela. Então ela foi embora. Agora nós estamos chegando a algum lugar. Me diga o que aconteceu. Ela estava brincando no quintal e foi atingida por um carro. Que merda. E foi rápido? Não, ela era forte, lutou por semanas. E você estava lá, do lado dela? Todos os dias. Mas você não podia salvá-la. Não. E foi aí que você começou a trabalhar com crianças. É claro, sim. E, consequentemente, você está aqui agora. Eu estou aqui para ajudá-la, Ellie. Isso não se trata sobre mim. É sobre taxa de retorno. Você acha que se puder salvar pelo menos alguns de nós, isso vai diminuir a sua dor? Isso é patético. Eu duvido que exista algo mais doloroso do que perder alguém que você ama. Eu me lembro de vasculhar os eventos naquele dia uma centena de vezes. E sempre com a sensação de que a culpa da morte foi minha. E foi. Você devia protegê-la. Eu acreditei nisso por muito tempo. Era mais fácil me punir daquilo que aceitar que isso era o destino. Correndo dessa verdade é que nos faz acreditar nessas coisas. Coisas que nos levam a um caminho destrutivo. É preciso um tipo diferente de coragem para parar de correr. A dor pode nunca desaparecer. Mas se você se livrar da culpa, ela melhora. Por acaso o coronel te contou como ele conseguiu aquela cicatriz? Eu não estou interessado. O coronel Birch é o que eu realmente desprezo nas pessoas. Ele tá preso naqueles modos antiquados. Ele não vê que passou a vida inteira marchando ao ritmo do tambor de outra pessoa. Ela tá atacando o coronel. Quando eu cheguei aqui, ele estava determinado a ser o primeiro e único a saber o que tinha dentro de mim. E depois de dezenas de sondas mal-sucedidas, a sua frustração aumentou. Um dia, ele me soltou. E tirou uma caneta. Assim como essa aqui. Ele disse que não estava com medo. Que ele não acreditava que eu tinha algum controle sobre o meu poder. Você não tem que fazer isso, Ellie. Eu estava pensando. Será que ele teria medo agora? Ellie! Ellie, você consegue me ouvir? O que está acontecendo aqui? Já chega. Isso não era necessário. Isso foi um aviso. A paciente conhece as regras. Ellie, posso te ajudar? Não, você não pode. Nenhum de vocês pode.
Você os provocou, Ellie. Você tá do lado deles agora? Olha, deixa eu... Fica longe de mim. Olha, Eu só me disse, deixa... fica longe! Já chega, 50%. Mas que merda! Eu posso te ver, coronel. Aumente para 75%. Eu não me pergunto mais. Eu sei que você tem medo. Coloca no máximo. Não, você vai matá-la. E o que você acha que ela pretende fazer com a gente? Vai logo, Ryan. Não! A agente Price não está mais no comando. Agora! Você está bem? Eu sobrevivo. O que aconteceu? Ela está pronta e esperando pelo transporte. Transporte? Para onde? Mas ela ainda está aqui. Fonda, Eu só preciso de mais alguns minutos. eu acredito que eu já não sou mais autoridade aqui. Mas deve haver alguma forma. Você pode recorrer aos seus superiores. Olha, eu perdi toda a credibilidade profissional naquela sala. Eu vou me afastar, deixar a poeira baixar. Eu estava quase conseguindo. Não importa, não depois disso. Todos que estavam naquela sala devem ter visto. Se a gente conseguisse... Jimmy. Acabou. São as coisas da mãe da Ellie. Me desculpa, eu te coloquei em tudo isso. Eu ouvi sobre sua filha. É. Foi um momento muito difícil para mim. A cada ano que passa, eu fico convencido que são esses momentos que definem quem nós somos. Que lutas são simples perguntas que a vida nos faz. E no final, tudo o que importa é como respondemos. Você tá igualzinho como eu lembrava. Você não é tão diferente. Sempre foi a chefe. Por que você pensou em me chamar? Eu sabia que você tinha trabalhado com crianças depois do que aconteceu. De qualquer forma, quando isso tudo veio à tona, eu... Você se viu na posição de ajudar aquela garota. Sim.
De qualquer forma, eu tô jogando no lixo tudo pelo qual eu trabalhei durante o último ano. Foi tudo em vão. Eu não sei, eu só não... Eu não podia ficar de braços cruzados e deixá-la morrer. Talvez você não precise fazer isso. Olha só quem está andando por aí. Mas que merda que ele pensa que tá fazendo? Ele precisa de outra chance. Outra chance? Mas o que tá acontecendo? O coronel foi claro. Ele disse que ninguém entra e ninguém sai. E onde é que está o coronel agora? Essas são ordens estritas. Olha, eu não sei quanto a você, mas eu não quero ser demitido. Demitido? Isso é traição. Eu assumo a responsabilidade e fala que eu os forcei. Você acha que ele vai acreditar nisso? Agente Percy? Eu sei que é difícil, mas talvez nós tenhamos que aceitar que o Coronel Burt está fazendo a coisa certa. Nós todos vimos como a Ellie pode ser violenta. Devido a provocações. E isso faz ela ser menos perigosa? Eu vi algo antes daquele comportamento. Uma fragilidade que a Ellie nunca tinha mostrado antes. E eu sei que vocês dois também viram. Nós estamos mandando aquela menina para a morte. Então, se existe uma possibilidade dela ser salva, eu acho que a gente tem que dar essa chance. Eu só não tenho certeza se a gente pode. Obrigada. Eu já perdi meu encontro mesmo? Eu espero que esteja certo. Eu também. Não dá mais tempo, doutor. Isso não vai mudar nada. Eu estou tentando. E se você tiver sucesso? O que acontece? A Ellie ganha uma chance na vida. Mas que tipo de vida? Uma vida numa jaula? Não tendo contato com nada além do seu isolamento? O que a humanidade vai ganhar com isso? A outra solução é boa para todos. Eu não vejo dessa forma. Isso é uma pena. Porque o coronel vê assim. É uma questão de tempo. Eleonor, Somos idealistas, não somos? Agora eu entendo por que a senhorita Olivia foi atrás dos seus serviços. Além, é claro, do desejo óbvio de reacender uma velha chama. não temos muito tempo, Ellie. Pra mim, parece que já estamos sem tempo. Preciso que me diga o que aconteceu com a sua mãe. Leia os arquivos, James. Tá tudo lá. Eu quero escutar de você. Eu sinto muito. Agora eu tô preocupada com a minha própria execução. É uma pena. Eu vou ter um grande problema por ter vindo até aqui. Então, vai embora. Não, eu só vou esperar. Talvez o Burt deixe eu acompanhar você. Você sabe que ele não vai deixar. O que você quer saber? Só o que aconteceu. Eu matei ela.
a sangue frio. Isso não parece lógico. Ela era a pessoa que mais se importava com você. Esse é o problema. A sua perspectiva está coberta pelo peso das emoções. Porque sem elas, minha lógica soa perfeitamente bem. Mas que merda tá acontecendo aqui? Coronel, fui eu quem mandou. Eu vou cuidar pessoalmente para que você pague por isso. Tudo bem. Só que isso não é sobre mim ou Eu sobre preciso você. de 3 homens naquela sala agora. Coronel, por favor, Já só chega. deixa ele tentar mais uma... Vá se sentar. Ou o quê? Ou você vai ter um assento muito menos confortável no restante da demonstração. Eu não acho que conseguiria entrar na sua cabeça se eu quisesse. Você acha que pode mudar as coisas à sua volta até ver os resultados? Já chega. Ryan, use o pulso agora Não. mesmo. Isso não é verdade. Como é que é? É que eu ainda está sendo recarregado, você sabe. Quanto tempo? 3 minutos. Você ainda tem que me dizer o que acha. Eu acho que você está mentindo, Ellie. Pra mim, pra todo mundo, até pra você. Esse é o seu diagnóstico? Que eu sou uma mentirosa? Não. Acho que mente porque se sente culpada. Eu acredito que amava muito sua mãe. E mais uma vez voltamos ao amor. Deve ser fácil se esconder atrás de um intelecto tão poderoso. Eu não tô me escondendo. Como aconteceu? Eu já te disse. Foi um acidente, assim como o meu foi. Não. Eu matei ela. Eu quis fazer e eu faria de novo. Então foi assim que terminou aqui. Exatamente. Então você matou ela, se assegurando da sua própria morte. As minhas ações simplesmente levaram ao inevitável. Então por que não cuida de si mesma? E evita o prazer de cortarem você? Acha que mudaria alguma coisa? Não, mas teria feito mais sentido dado a sua agenda autodestrutiva. Deve saber que esse processo envolve um ótimo acordo de deliberação. Eu não tenho pressa. Mas então você preferiu sofrer um controle psicológico? Eu não ia deixar de aproveitar um último momento de diversão. Pensou que algum médico poderia ajudá-la? Isso nunca passou pela minha cabeça. Você está com medo? Medo do quê? Por trás de todo o seu conhecimento, não existe nenhum medo sobre mortalidade? Eu não tenho medo de morrer. Não acredito em você. Eu acho que você tem medo de viver consigo mesma depois do que aconteceu. Eu não tenho medo de nada. 1 minuto. Coronel, Se as coisas piorarem, você foge. Você não pode continuar fazendo isso, Ellie. Nenhum de nós tem tempo. Até que enfim, alguma coisa que a gente concorda. O tempo acabou. Você enganou a todos, Ellie. Mas quando eu olho pra você, eu ainda vejo uma garotinha assustada. Então você é cego. Essa teimosia e essa ansiedade te machucam. Todos os sentimentos que temos em situações de trauma. Por exemplo, quando se perde alguém que ama. E eu já escutei o bastante sobre o amor. Você precisa entender que se sente culpada por todas as coisas que aconteceram. Eu falei, já chega. Você sente falta dela. Ainda acorda durante a noite, não acorda? Cala a boca. Você ainda chama por Cala ela. a boca. Ainda espera ela vir cuidar de Cala você. a boca! Faça! O que está esperando? Eu não consigo. É ela. O que acontece se não pode controlar o tempo? Depois de tudo isso? E se o meu desejo pela humanidade estiver se tornando cada vez maior pra mim? E a minha autodestruição seja um ato de misericórdia? E se a provocação voltar e me convencer a ficar dos dois lados?
acabar se tornando um monstro que eles acham que eu sou. Você decide o que vai se tornar. Onde você conseguiu isso? Limpo! Entrando! Foi minha culpa. Eu não devia ter feito aquilo. Eu sei. Eu sei que foi um acidente. Eu sinto muito. Eu sinto muito. Tá tudo bem, Ellie. Vai ficar tudo bem. Cheque. Eu não tenho muito tempo fora do complexo, então eu preferia usar ao máximo o meu tempo. Xadrez não é um jogo de velocidade. Ouvi isso uma vez. Talvez você possa aproveitar para treinar no seu tempo livre. Tempo livre? Espero que o Dr. Werner não esteja pegando pesado. Essa é a especialidade dele. E a gente Price? Como é? Eu não tenho visto ela por perto. Achei que soubesse dela. Ela está bem. Vou dizer que mandou lembranças. Presta atenção, doutor. Você está dormindo. Eu não tenho certeza sobre isso. Cheque.
maligna.